Olá, turminha! Vamos para a atividade de língua portuguesa 2, interpretando histórias em quadrinhos. Que coisa boa! Semana passada a gente já começou, a estudar um pouquinho as histórias em quadrinhos. Hoje nós temos duas tirinhas. Uma tirinha da Mafalda, para vocês lerem, olha só. Vamos escutar o noticiário para ver como vai o doente. O doente continua mal. Dorme, nenê, vai se curar. Quem é que a Mafalda está ninando por esse desenho aí que vocês estão observando? Quem é o doente em questão? O texto 2 é da turma da Mônica. A gente vê o Cebolinha, vestido de palhaço. Oi, Mônica, aprendi uma porção de palhaçadas. Quero mostrar para você. E a Mônica começa a chorar. Ah, buá, buá. A gente já aprendeu, né? Buá, buá, uma onomatopeia. O som do choro. Essa eu não entendi. Você devia estar lindo. Por que a Mônica está chorando? Ela começou a chorar por quê? Será? Observem as imagens. E a gente já aprendeu que os dois textos acima são tirinhas de histórias em quadrinhos. Para que você pudesse compreender o sentido de cada um deles, foi preciso se atentar não apenas ao texto escrito, mas também às imagens, não é mesmo? Histórias em quadrinhos é assim. A gente já sabe que nas histórias em quadrinhos a gente tem que observar a expressão, dos personagens, os sons, as onomatopeias, para a gente entender a historinha. Não é apenas o texto. Agora nós vamos passar para a atividade 3, sinais de pontuação. Nós temos um texto que tem uma pontuação, precisa ser pontuado. E os sinais de pontuação que vocês vão usar vai ser ponto final, ponto de interrogação, travessão e ponto de exclamação. Vamos virar a folhinha para a gente descobrir qual é esse texto que a gente precisa pontuar? Eu vou ler o texto para você prestar atenção que ponto você tem que colocar dentro de cada quadrinho. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mãe, mãe, hoje a professora fez uma pergunta para a classe e eu fui o único a levantar a mão. Mas que notícia, que boa notícia, filho. E o que foi que ela perguntou? Quem fez a lição de casa? Olha, vê se pode, que Joãozinho levado. Vocês vão colocar a pontuação necessária aí, tá bom? Próxima atividade é uma produção de texto. Muitas vezes, quando vamos produzir um texto, nos perdemos nas ideias que queremos colocar. Não sabemos como começar, depois dar seguimento e nem mesmo finalizar essa produção de texto. Que tal observarmos alguns lembretes que podem nos ajudar na organização das ideias? Vamos lá? Nós temos começo, meio e fim que um texto tem que ter. O que a gente pode usar no começo de um texto? Era uma vez, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. São expressões que a gente pode usar quando a gente está começando uma história. Quando a gente está lá querendo contar uma outra coisa dessa história, depois que a gente começou, a gente pode colocar assim. Podemos escrever depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, para a gente dar seguimento à história. E para a gente finalizar, e foi assim, e finalmente, e assim, portanto, e viveram, por isso, por fim, depois desse dia, são formas de estar encerrando aquela história que você criou, aquele texto que você produziu. Embaixo nós temos um quadrinhos, são 4 quadrinhos. Se a gente observar direitinho, a gente vai ver que ele conta uma história. Olha só, o menino parece que encontrou um passarinho e ele disse assim: coitado, está machucado. Pega o passarinho no colo e diz: vou cuidar de você.
Depois ele diz, você vai ficar bom. Olha lá, ele passou uma faixa na patinha do passarinho. Pode ir, você está curado. O que vocês vão ter que fazer? Pegar essas imagens, esse texto, a partir deles, criar uma historinha com começo, meio e fim. Faz esse registro atrás da folha de atividade. Se você está indo na escola, você pode fazer no seu caderno, porque eu vou corrigir na escola na semana que vem, tá bom? Combinado? Então, eu espero vocês, né, na próxima atividade, que a gente vai estudar matemática. Um beijão, espero que vocês façam tudo com muito carinho.